Shalom a todos que estão assistindo a este canal. Desta vez, vim falar de uma coisa que certos números de pessoas gostam de falar a esse respeito, que se trata da política em relação a Deus. Se é como muitos falam por aí, se é de Deus mesmo, será? Será que procede mesmo esta colocação que muitos sugerem para impor alguns religiosos no poder? Então por que o próprio Satanás quis se rebelar contra o Criador, se não foi para querer estar no seu lugar, governando em seu lugar, tomando o seu trono, que é uma coisa que certas pessoas não querem nem discutir sobre esse determinado assunto, quando é concernente ao Eterno. As Escrituras dizem que ele quis se opor a Deus, querendo subir no lugar santíssimo, que é o lugar onde o Criador está. O texto declara assim: você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que você foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu os lancei em desgraça, para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Percebemos quando lemos neste capítulo que se trata do rei de Tiro. Mas quem estava representado de acordo com este entendimento sobre esse querubim, se não seria o próprio Satanás, fazendo apenas uma semelhança? E sabemos que Rassatan, que quer dizer o adversário, ou melhor dizendo, Satanás. Sujeito esse que veio desde o princípio com sua astúcia querendo tomar o poder do Criador. E assim procede em nosso meio, e tudo isso só nos traz mais divisões entre nós. Ou será que eu estou falando besteira? Desde que o mundo existe, alguns dos homens com astúcia pelo poder sempre quis dominar e com o tempo acabava sendo substituído quando estes vinham a falecer, ou simplesmente trocado. Hoje as coisas não são tão diferentes desde que Satanás, que é conhecido como a antiga serpente, que arrastou a terça parte dos anjos com ele. Então apareceu no céu outro sinal. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Veja que Satanás apresenta-se como um líder de uma rebelião, usando sua artimanha para desencaminhar os anjos que assistiam diante do Criador. Ali foi a primeira confusão que houve de todas as confusões. Se fosse colocar o termo, já seria conhecido como Babel, que houve no tempo das guerras dos anjos no céu. Agora digam vocês mesmos, se isso não foi a forma de querer propor a sua política para ganhar, no propósito de querer se colocar no lugar do eterno Criador. A maioria do povo do mundo são dependentes desses governos, que hoje se encontram por aí. Sem ele as coisas seriam de outra forma. Sem sombra de dúvida que há uma semelhança em alguns desses governos que vivem pressionando aos menos favorecidos através deste mal. E a tristeza tem aparecido na vida dos seres humanos através da influência desse adversário aqui na Terra.
O Eterno criou todas as coisas para governar sobre todas elas. Apenas designou aos anjos como seus súditos em certos embargos designados para cada um deles em sua categoria. Mas na realidade, por causa dessa rebelião, os anjos seguiram a um anjo que muitos declaram como um arcanjo, como uma espécie de anjo que tem uma categoria mais elevada do que os outros anjos. E é assim que declara as Escrituras ao refletir a este indivíduo, que muitos o chamam de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. No versículo 12, no latim, diz que ele se chamava assim: Quomo docedisti de caelo, Lucifer, qui maneuriebaris corristi in terram. Qui vulnerabas gentes. Termo que o mundo está acostumado a falar, que este nome se refere ao de Satanás, mas na realidade nunca foi o seu nome, apenas uma representação que lhe deram. Mas não vamos nos deter a isso, apenas para entender o propósito deste assunto que se refere à política, que nunca foi uma coisa limpa desde o passado. É só estudar para perceber o quanto tinham de mal nesse jogo, sempre uns querendo ser melhor do que o outro, e muita morte envolvida nesse caso. A história quem o diga sobre tudo isso. É muito dividir para conquistar, e nós ficamos sem entender, não entrar e sair de tantas pessoas nesse jogo chamado de política. Eu apenas quis colocar estas duas partes que se diz respeito ao livro de Ezequiel, pela razão que muitos dizem que é o próprio Satanás sendo atribuído a este versículo, mas na realidade trata-se do rei de Tiro. Já no texto de Isaías estava falando do rei da Babilônia, que veria dessa forma tão soberba, se achando melhor do que o próprio Deus, até o ponto de se colocar mais alto do que o soberano. E isso sempre foi o que eles faziam, esses planos políticos dos reis de se colocarem como deuses, acima de Deus, para ter a sua colocação como um ser superior aos demais. O rei jamais teria que ser alguém inferior, sempre alguém de posição elevada. Quando nós examinamos as Escrituras, de fato, nós vemos que Deus criou realmente as pessoas para submeter a Deus. O plano do Criador foi colocar as pessoas para que sempre estivesse à sua disposição. Mas as pessoas, sempre no domínio do mal, quiseram andar pelos seus caminhos, com seus passos, e sendo atribuído por quem? Pelo próprio Satanás, dividindo para conquistar. Foi isso que aconteceu desde o passado, desde o tempo que houve guerra no céu. Esses momentos sempre houveram na terra. Porque quando vimos depois do dilúvio, aconteceu também quando houve o período da Babilônia, naquela torre de Babel. E ali foi um plano maquiavélico de Satanás. E isso não para de acontecer até os nossos dias, que os políticos têm se levantado para sempre querer estar acima e não por baixo, para que o povo seja submetido a ele. E nós que estamos abaixo, sempre estamos à mercê do que eles colocaram para nós. E isso não para de acontecer. Sempre é uma posição contra a outra, sempre um dividir para conquistar, algo que nunca deixa de acontecer, como um ciclo que se repete tempos e tempos. Sempre essa história nunca irá acabar. E percebam que tudo isso só vai ter um fim quando o anticristo se manifestar, quando ele vir com a ordem, quando ele vir com a paz e a segurança. E isso sim, que muitos vão até agradecer, porque isso aconteceu. E muitos estão esperando esse novo líder. Muitos estão esperando que essas coisas aconteçam. Por isso que devemos ficar atentos a tudo isso que está acontecendo em nossos dias, que não só é aqui no Brasil, que o mundo todo está ficando confuso, que as pessoas pensam que um país está melhor do que o outro. É isso que o inimigo quer que aconteça.
para que tudo seja dividido, para que seja colocado apenas uma ideologia. Mas é claro que, se eu for esmiuçar essa história, realmente encontraria muitas coisas além do que nós imaginamos. E se for o caso de continuar esse assunto, eu falarei em outra ocasião com mais detalhes. Por isso vou ficando por aqui. E que não fiquem apenas em minhas palavras, façam as suas análises de acordo com o texto e no contexto, para não cair em quaisquer falácias. Fiquem na paz e que o Eterno abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Amém.